Os filmes de super-heróis se tornaram uma constante na cultura pop nessa última década. E se tem algo em abundância hoje em dia, é filme de super-herói. Eu acho que tem para todos os gostos, inclusive mau gosto. Mas com essa avalanche de filmes, liderada principalmente pela Marvel Studios, surgiu uma coisa que é a demanda pelo filme de super-herói adulto, como muitos chamam. Mas o que exatamente é isso? O senso comum diz que se tem sexo, sangue e xingamentos, ou drogas, provavelmente é adulto, mas só porque a gente acha que jovens não podem consumir esse tipo de conteúdo. Quando estamos falando de um filme de super-herói adulto, na verdade o que estamos procurando é um filme que trate com profundidade os temas que ele se propõe, de um modo que seja mais palpável, de um modo que seja mais relacionável para, digamos assim, pessoas comuns ou para nossa realidade. Mas isso não significa que a tal da história do filme de super-herói precisa ser sombrio e realista, como alguns falam. Na verdade, isso pouco tem influência. Não que eu acho que não possa ser sombrio, pelo contrário, eu gosto de sombrio, mas eu não acho que isso necessariamente torna um filme mais maduro ou mais adulto, muito menos mais realista. E é justamente por isso que hoje eu vou falar de um dos melhores filmes de super-herói que existem. Não, não é esse. Not okay! Não, também não é esse. Hey, you guys. No playing in the streets. Yes, Mr. Spider-Man. Isso mesmo, se você pensou em Homem-Aranha 2, acertou. Olá, para você que não me conhece, meu nome é Heitor, eu sou jornalista, produtor de TV e apresentador desse humilde canal. Seja muito bem-vindo e antes de continuar com o vídeo, deixa aqui a sua curtida, se inscreva no nosso canal para receber as próximas notificações, porque hoje nós vamos aproveitar que Homem-Aranha Sem Volta para Casa está chegando para enaltecer um dos melhores filmes de super-herói já feitos, Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. Aliás, toda a trilogia do Sam Raimi. Eu sei que você está pensando nisso. Eu poderia ter falado de Logan ou de Coringa, mas aí não ia ter graça. Até porque esses filmes, eles obviamente exalam uma cara de filme maduro. Mas nos últimos meses, quando eu vi os filmes da trilogia original do Sam Raimi, eu confirmei aquilo que eu já acreditava. Os filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi são bastante maduros para um filme de super-herói. Porque os filmes da trilogia original tratam de temas sérios que outros, quando muito, apenas arranham. Eles falam de luto, vingança, relações mal resolvidas e até depressão. E todos esses temas aparecem de uma maneira muito orgânica dentro da trama. E para destacar a diferença, eu queria falar um pouquinho dos Vingadores, porque embora eles sejam incríveis de assistir, eles não costumam focar em muitos problemas humanos, ou pelo menos quando eles fazem isso, eles não dão tanta importância e tanta profundidade quanto pelo menos eu gostaria que eles fizessem. Mas eu não vou ser injusto e dizer que isso não existe. Tá lá nos filmes. O Homem-Formiga, por exemplo, ele fala sobre os desafios de ser um pai. O Guardiões da Galáxia fala sobre família e aceitação. E Doutor Estranho é um filme sobre encontrar propósito na vida quando tudo aquilo que te definiu foi perdido. Então sim, esses temas estão lá nos filmes do MCU, por exemplo, e em outros filmes de super-herói. Mas, mais uma vez, eu não acho que seja o foco. E nos filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi, esses temas eles estão no centro do filme. O Peter Parker, por exemplo, que é o nosso herói, ele é um jovem adulto deslocado, mas que precisa conciliar tanto o trabalho quanto os estudos, além de cuidar da tia e resolver os problemas econômicos numa cidade como Nova York, que é muito cara de se viver. E aliás, os filmes do Sam Raimi são de longe os filmes que mais deixam claro o quanto os Parkers são quebrados. A trilogia é também sobre um jovem que durante o seu crescimento cometeu um erro grave e que vai ter que conviver com esse erro e tentar repará-lo de alguma forma, ou ser atormentado por ele durante toda a sua vida. É justamente a partir do remorso e desse erro que Peter Parker assume a responsabilidade de Homem-Aranha. Ele decide usar os poderes que recebeu para salvar pessoas e impedir que o que aconteceu ao seu tio não aconteça às outras. Além de tudo, ser Homem-Aranha também é uma das formas que o Peter Parker encontrou de lidar com o luto da perda na sua vida. E essas são motivações muito humanas que nós poderíamos encontrar em outros personagens, muito mais calcados na realidade e também em pessoas de verdade, como bombeiros e policiais. Além disso, diferente dos outros filmes do Homem-Aranha, o Tobey Maguire ele está sempre em conflito. Homem-Aranha e Peter Parker são duas pessoas habitando o mesmo corpo.
Eles são duas versões dele mesmo, batalhando o tempo inteiro. E toda a trilogia é um passeio pela tentativa de Peter em equilibrar essas duas versões dele mesmo, Peter Parker e Homem-Aranha. Embora Peter se sinta livre e eufórico quando ele salta dos prédios, salva pessoas e se preenche com aquela admiração, ao mesmo tempo, ser super-herói, ser o Homem-Aranha, é muito exaustivo e custoso para ele. E eu particularmente acho que esse conflito atinge justamente o pico e a melhor parte da trilogia em Homem-Aranha 2. Neste filme, o Homem-Aranha realmente começa a soar como um fardo, como um peso. Porque quanto mais de Homem-Aranha tem em Peter, mais a vida pessoal dele desmorona. Ele está sempre atrasado para a faculdade, para o trabalho, sendo demitido de emprego, se afastando dos amigos e tudo mais de errado que poderia acontecer, acontece porque ele não pode simplesmente explicar a jornada dupla em que ele vive. Peter parece um workaholic. Ele está sempre fazendo alguma coisa ou tentando e sempre se dando mal nelas porque está sempre muito exausto. E como todo workaholic, ele entra em burnout. Os seus poderes começam a falhar e ele abandona o papel de super-herói. E eu sei que muita gente não gosta do recurso das teias orgânicas, mas aqui nesse filme o arco não funcionaria tão bem se as teias não fossem orgânicas. Porque eu acredito que a ideia aqui não é que o Peter realmente perdeu os poderes. Na realidade, ele estava tão exausto que ele não estava conseguindo usá-los, que é exatamente essa a definição de burnout, que é quando você está tão exausto do seu trabalho e você está sob tamanho estresse que o seu corpo começa a reagir fisicamente àquela atividade. E dessa forma, o filme de Raimi é muito certeiro. Ele acaba sendo muito mais maduro, ou adulto, para usar a palavra da moda, do que outros filmes de super-herói que se dizem adultos só porque são mais sombrios. E é nesse momento do filme que nós vemos a mudança que o abandono da figura do Homem-Aranha faz para Peter Parker. Nós vemos como a sua vida melhora exponencialmente e ele consegue cumprir todas as suas obrigações, ou pelo menos tudo aquilo que ele deseja, ao mesmo tempo em que a cidade começa a sentir falta do Homem-Aranha. E isso é muito interessante porque recentemente eu descobri que essa cena ela é fundamentalmente diferente da história original do Spider-Man No More lá dos quadrinhos. Existe um vídeo muito legal sobre este filme de um canal gringo que é o Implicit Pretentious, que fala justamente sobre como a versão do Spider-Man No More do filme do Sam Raimi é completamente oposta à dos quadrinhos. Resumindo a história, nos quadrinhos, quando ele abandona o manto de Homem-Aranha, na verdade ele descobre que todo mundo vivia as próprias vidas e não adiantava nada ele ter tempo para as outras pessoas porque elas não tinham tempo para ele. Então ele retorna para o manto de Homem-Aranha porque aquilo faz sentido para ele. É uma mudança muito interessante e eu acho que funciona das duas formas. Por mais que o filme do Raimi seja completamente oposto, ainda assim é um ponto muito bom a você fazer sobre a ideia que é a vida de super-herói. E eu gosto dele. Voltando ao filme, a projeção ela dá uns minutos para a gente poder ver essa mudança tanto em Peter como na cidade. E aí ela chega na cena do incêndio, que para mim é uma das melhores cenas, se não a melhor dessa trilogia, por um motivo muito simples. É naquele momento que Peter realmente se torna Homem-Aranha. Quando ele vai lá até o incêndio e ele opta por salvar a vida das pessoas que estão dentro daquele prédio, sem saber se ele vai se curar rapidamente, se ele tem poderes ou não, se ele vai conseguir sair vivo dali. E mesmo assim ele faz a escolha. Ele mostra nessa cena que ele seria um herói independentemente dos poderes, e independentemente também de ter perdido ou não o Tio Ben. Aquilo faz parte dele. O Tio Ben foi apenas o catalisador. E agora, neste momento, ele não está mais seguindo remorso ou luto ou um compromisso com uma moral inabalável que diz que você tem que fazer as coisas certas porque elas são certas. Ele está fazendo simplesmente porque ele quer ser um herói, porque ele quer salvar as pessoas. E eu acho isso muito mais poderoso do que fazer o certo pelo certo. E quando ele finalmente resolve usar os poderes novamente e ele precisa enfrentar o vilão, os poderes estão lá porque no fundo eles nunca tinham ido embora. Na verdade era o propósito de Peter que tinha se esvaído. E no momento em que ele reencontra, os poderes estão lá para serem usados. E talvez por isso façam uma metáfora com a depressão. Eu particularmente acho que faz muito sentido. E por fim, mas não menos importante, os filmes do Sam Raimi, eles falam sobre consequência das nossas ações. Tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência. E como é um filme de super-herói, ele faz questão de amplificar as consequências de tudo que acontece ao ponto do trágico. E pra mim não tem nenhum problema, porque a história do Homem-Aranha, que foi o super-herói escolhido aqui, ela é assim, um pouquinho trágica.
Ele perde muitos entes queridos ao longo da sua jornada e ele precisa aprender a lidar com o luto e superar eles. E por fim, tratar dos nossos atos e como eles afetam não apenas a nós, mas as pessoas que nos orbitam a vida, eu acho um tema bastante maduro para se tratar, para não dizer mais uma vez a palavra da moda, adulto. Além disso, Sam Raimi fez tudo isso nos anos 2000, bem no iniciozinho, com o personagem usando colã colorido e com luz clara, tudo muito bem iluminado, uma belíssima fotografia. Você não precisa ser sombrio para ser adulto, tá ouvindo, DC? Mas se vocês quiserem ser sombrios, tudo bem, eu adoro sombrio, especialmente quando vocês fazem isso com Batman. I'm vengeance. Vai, 100% sombrio, 150%, eu não ligo, pode fazer. Só não faz isso com todos. Mas o ponto aqui é o que o Sam Raimi provou, que você não precisa fazer um filme sombrio ou escuro para parecer adulto. Você pode fazer um filme maduro, muito bem iluminado e sim com um personagem de colã e super colorido. Porque não é sobre a estética visual, é sobre o tema e como você segura ele. E se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, assine o canal, se inscreva para receber notificações dos próximos. Não esqueça de ativar o sininho, pois é muito importante, compartilhar com seus amigos. Porque quando você curte esse vídeo e compartilha com seus amigos, o algoritmo do YouTube entende que o meu vídeo é legal e ele envia para outras pessoas que têm um gosto parecido com o seu. E isso me ajuda bastante, me deixa muito feliz. E por fim, já que você chegou até o final, por que você não deixa aqui nos comentários qual é o seu filme de super-herói favorito? Me conta qual é e por que você gosta dele. Pode ser o motivo mais complexo ou o motivo mais besta possível. Não importa, só diz qual é o seu preferido. Vida longa e próspera e nos vemos no próximo vídeo.